Sejam todos bem-vindos a mais um videocast. Estamos aqui sempre com um convidado especialista na sua área de atuação, empreendedor, que vai trazer dicas práticas para nós. E eu estou diante dela, maravilhosa. Foi minha professora em alguns momentos. Eu fui o melhor aluno dela, fala a verdade. Melhor. O mais assíduo. Nossa. Não perdi uma aula. Nunca puxei sua orelha. Seja bem-vinda, Julie. Ela Muito obrigada. Nossa audiência aqui, quem me segue já deve conhecer, né? Mas se apresenta para quem está aqui nos assistindo. Fazer as honras aqui à sua audiência é uma grande oportunidade estar aqui. Gosto muito do trabalho que vocês desenvolvem, da forma como vocês lidam com o empreendedorismo, a venda e tudo que permeia, né, ao redor. E aí, o nosso vínculo vem de um local que forma muitos oradores, Perfeito, não é isso? Perfeito. Então, eu sou professora de oratória. Hoje estou como professora de oratória, falo sobre branding, marca pessoal, posicionamento, mas nem sempre foi assim, né, Lucas? Hoje eu sou uma pessoa que ajuda outras pessoas a se comunicarem melhor, a passar melhor a mensagem, a imagem que elas querem transparecer. Só que nem sempre foi assim. E nós vamos entender essa história e vocês que me acompanham aqui sabem que papel e caneta na mão para a gente extrair o máximo desses aprendizados, das histórias que os nossos convidados trazem. E vamos entender aí, essa moça que veio de Patu, como que você chegou em Natal, como que foi o início assim da sua carreira, o que é que você pensava em fazer, que já sei que é bem diferente dos planos iniciais, né? Então totalmente. Conta pra gente como começou essa história. A mudança de rota, ela foi completa. Eu sempre falo que a minha formação de base, ela foi contabilidade, Sim. Por um motivo óbvio, não por autoconhecimento. Na minha cidade, na época, só existiam 3 cursos, matemática, pedagogia e contabilidade, só. E aí eu fui o critério de inteligência, né? Matemática, de jeito nenhum. Pedagogia, se eu tivesse o mínimo de autoconhecimento, eu teria feito. Mas eu olhava assim, já não era um perfil muito que eu gostaria. E aí, Sim. Contabilidade era o pessoal da minha idade, da minha área. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Primeira aula, eu disse, não é pra mim. Na primeira já de cara. Na primeira eu olhei, eu falei, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas aí, boa brasileira, terminei o curso, ainda trabalhei 6 anos na área. E a minha vinda para Natal foi... eu sempre me senti muito inconformada lá, sabe? Já tinha feito várias tentativas de vir morar aqui de vez. E quando eu me vi lá, eu acho que foi no 7º, 8º período, eu falei, cara, eu tô terminando isso aqui. Lá em Patu só tem 2 escritórios de contabilidade. Eu vou estagiar onde? Eu quero viver um pouquinho. E aí eu usei essa argumentação para voltar. E aí eu saí da UERN, vim terminar aqui na Unifacex. Finalizei por lá e aí comecei a trabalhar nessa área. Só que era assim, eu trabalhava porque foi no que eu me formei, mas paixão eu nunca tive. Porém, eu também não sabia o que eu queria fazer. E aí você pergunta, como é que a oratória, como é que a comunicação entra nesse meio de tudo isso, né? Eu não sei se alguém aqui já passou, mas eu vivi a crise dos 30, foi ralada, sofrida ali, principalmente por esse desconforto profissional. Acho que quando você está prestes a fazer uma grande virada, que você olha para a sua vida e não está conforme você planejava, dá aquele medo, aquela sensação, frio na barriga. Exatamente, caramba. Tô me jogando num abismo aqui, será que vou construir o paraquedas a tempo? Exatamente. E aí o que foi que aconteceu? Durante esse processo de inconformidade ali na área, eu falei, beleza, eu não quero contabilidade, era a única certeza, mas eu vou para onde? Vou fazer o quê? E aí entra muito o nosso círculo, o nosso meio. O meu meio não falava sobre desenvolvimento pessoal, o meu meio não falava sobre muito oratória, técnico, né? Era contabilidade, era isso que eu vivia. E aí um dia, andando ali pela Saraiva, eu falei assim, cara, eu vou lá no McDonald's e vou comprar um Big Mac lá pra mim e vou embora. No que eu tava passando pela Saraiva, tinha um livro, me chamou a atenção. Aí eu olhei, se chamava O Poder da Ação. Sim. E aí eu tinha meio que uma aflição com algumas coisas, sabe? Eu olhei lá embaixo, e lá embaixo ainda tinha assim, muda a sua vida em 6 meses. Eu falei, vá que essas coisas acontecem. Só que o livro, ele tava de R$19,90. Eu falei, mais barato que o Big Mac. Falei, vou levar. Né? Eu tô perdida mesmo. Vai que 6 meses muda alguma coisa. Exatamente.
levei o livro e ali foi o meu primeiro contato com esse mundo do desenvolvimento pessoal, sabe? De fato, eu sou grata porque foi ali que houve uma abertura para um outro mundo. E aí eu fiz cursos de inteligência emocional, fiz formação em coaching. E quando eu decidi, eu sou escorpiana, quando eu decido uma coisa ali, ó, acabou. Voltei dali, falei, decidida. Pedi as contas aqui, vou empreender nessa área. Só que você, mais do que ninguém, sabe que empreender não é só dizer assim, abri aqui, venham aqui me comprar. Então, eu tinha a competência técnica, mas eu não tinha a habilidade empreendedora. Então, eu acho que eu fali em 3 meses. Não rodou muito tempo, porque eu não tinha a visão do negócio, do business, do ir lá e do buscar. E eu falo que esse processo de transição de carreira, ele é um processo de você começar a engatinhar. Porque eu tinha 6 anos de contabilidade, eu já tinha evoluído dentro do escritório onde eu trabalhava, então eu já tinha uma certa reputação dentro daquela área. Mudar completamente faz com que a gente faça o quê? Opa, eu preciso me colocar no local. E aí já entra um pouquinho dessa estratégia de branding. Quando a gente começa a olhar para nós mesmos como marca, eu preciso entender que é como se eu fizesse uma associação, Lucas, com um processo de vida de qualquer produto ou serviço. Tem um processo que vai entrar hoje no mercado, ele não entra já chegando como a Coca-Cola. Ele entra como um produto que está iniciando no mercado, e assim somos nós. Eu estava iniciando um novo posicionamento, então a minha postura é, caramba, posso falar aqui para os seus colaboradores? Posso falar para a sua equipe? Foi muito disso, eu trabalhei muito de graça para fortalecer a musculatura da comunicação, de tudo que eu estava aprendendo, e para que eu tivesse um repertório. Quem consome alguém que não tem um repertório? Você concorda? Perfeito. Por mais que eu tenha uma competência técnica, fiz um curso extraordinário, beleza. Mas com esse curso, você fez o quê com ele? Quais são os resultados? Então, quando a gente está nessa fase inicial, principalmente de um reposicionamento, é preciso ter essa humildade de entender a minha idade de vida do meu negócio aqui, da minha reputação, ela é de 0 a 2 anos. Então, são 2 anos aqui que eu venho trabalhando, não me posicionando de uma forma totalmente amadora, mas me colocando no meu lugar. De entender que eu quero mostrar como o meu trabalho é para que você me reconheça, para que você entenda quais são os frutos que eu gero. E, a partir daí, outras coisas surgem. Então, eu fiz muito trabalho nessa época. Eu acho que era 2015, 2016, que eu estava nessa lida dessa percepção. Sim. E aí as coisas foram virando, sabe? Fiz treinamentos em grandes empresas, fiz treinamento para equipes mesmo, assim, de como gerir, como a gente pode gerenciar pequenos conflitos que é por falta de comunicação. E por aí vai. E aí as coisas foram evoluindo, eu entrei para uma escola de curso profissionalizante também, dei um bom tempo aula naquele lugar, e eu falo que as coisas vão acontecendo quando a gente se move. Eu falo que hoje a Vox entrou na minha vida como um presente, sabe? Não, e eu falo muito isso também, quando as coisas são para ser, de fato. Não foi eu que busquei a Vox, foi a Vox que me encontrou, de fato. Não fazia ideia. E eu sempre falo, foi a contratação mais rápida que eu já vi dentro da Vox, uns 3 anos que eu estive lá na rede de franquias, porque eu estava na sala vendo os processos seletivos de outros professores, e a gente já tinha visto, acho que 3 ou 4. Aí eu disse, não, vou no banheiro, que aí quando eu voltar, eu saí, fui no banheiro, aí recebi uma ligação. Acho que deu 5 minutos de ligação. Quando eu volto, o pessoal, não, já estão contratando ela. Acho que não deu metade do que você preparou de aula teste, né? Foi muito de cara, assim, deu match de imediato. De imediato, assim, quem ia fazer o processo era uma amiga minha que no dia do teste, ela testou positivo para Covid e falou assim, mas eu tenho uma pessoa que eu acho que se encaixa nessa escola. E aí ela, amiga, tem um negócio assim, eu nunca ouvi falar. Olha como são as coisas, né? Então, e aí entra... Eu acho que o papo ele vai fluindo assim, bem como se fosse cafezinho da tarde. Eu entrei e eu olho a minha trajetória lá na Vox e já é um gancho para a gente ter essa noção de posicionamento. Sim. Porque eu entrei na Vox com um respaldo gigantesco,
Quem eram os professores? Luiz Henrique e Julie. Referência na comunicação na cidade. Exatamente. Luiz tem uma reputação inquestionável de anos de trabalho. Para mim é uma honra gigantesca. Porém, naquele momento, o meu ciclo de vida era 0 ali. Então, eu precisei ir criando a minha reputação aula após aula, turma após turma, dentro ali daquele universo e me colocando nesse lugar, sabe? Às vezes a gente, quando não se reconhece nesses lugares, cobra coisa que não é para cobrar, quer resultado que não é para ter ali, porque as coisas não funcionam dessa forma. E esse é um dos princípios do branding. Não tem cortar caminho, não tem atalho. É o que é. Sim. Mas uma hora todo mundo precisa cuidar da sua reputação, né? Ela precisa começar a ser criada de forma intencional. Eu tenho 36 anos, nunca tentei para isso. Beleza, se você está tentando agora é a hora de começar a construir. Perfeito. Esse posicionamento, essa criação dessa percepção na mente das pessoas. E eu percebi claramente aqui já alguns pontos. Anota aí os aprendizados que eu já peguei aqui da Julie. Você tinha uma paixão que você buscava, tinha uma inquietude ali dentro. Eu preciso me encontrar. E aí veio o estopim lá do livro Poder da Ação. E eu me identifico muito com esse seu relato porque aconteceu comigo a mesma coisa e com o mesmo livro. Eu sou muito grato ao Paulo Vieira por ter despertado em mim o poder da ação. Porque eu não gostava de estudar, não gostava de ler. Na época eu era corretor de imóveis, fui jogado dentro de uma imobiliária e, cara, liga para essa lista de alunos, de clientes aqui. Eu nunca tinha vendido nada na minha vida. A primeira venda, um apartamento de 120 mil. Eu disse, misericórdia, nunca vendi nada. Primeira venda, um negócio de 120 mil. E eu queria me encontrar de alguma forma. Aí, meu irmão comprou o livro Poder da Ação, eu vi na estante de casa, comecei a ler e não parei mais. Não parei mais de me desenvolver, de estudar, de buscar cursos. Só no ano passado, acho que somando todos os cursos que eu fiz, você teria que pagar aí uns 70 mil reais em todas as formações que eu fiz para poder ter acesso. Quando então, a gente assim, para fazer essa soma, você faz assim, caramba. E isso é o nosso capital intelectual, né? A forma como a gente vai se alimentando. E aí eu não sei se você sentiu essa sensação da troca, né? De quando você sai de uma área que você fazia um bom trabalho, mas você não tinha realização pessoal. De fato, eu sentia que eu trabalhava. Quando dava, assim, 18 horas, eu sentia assim, agora eu posso ser acabou. É muito louco, porque hoje eu trabalho e eu não sinto que eu trabalho. Sim. Eu tinha raiva daquelas pessoas que diziam assim, eu nem sinto que estou trabalhando. Eu disse, é o quê? Como é que você tem a condição de dizer uma coisa? Você pode não sentir, mas minha coluna tá sentindo aqui, filha. Exatamente. O dia todo sentada e quando aqui. eu me pego falando isso, eu falo, caramba, eu saio assim, né, de processo de mentoria, eu saio de aulas energizada, porque de fato entra muito esse cunho do propósito, esse cunho do, cara, eu tô fazendo de fato algo que me conecta com alguém, eu tô contribuindo para algo maior. Acho que no final... Eu acho que a pessoa que mais visualmente definiu isso para mim, sabe Jerônimo Temel? Especialista em produtividade. Fui aluna dele. O primeiro lançamento dele, então talvez você tenha visto, ele era advogado da União e estava mudando de carreira. Aí, no vídeo de lançamento dele, ele vai chegando na praia, assim, vai tirando o terno, vai jogando no chão, assim, a roupa social e colocando uma roupa casual ali na beira da praia. E a sensação é justamente essa. Parece que você está se despindo de algo para vestir quem você realmente é. Né? E aí você mencionou algo que me chamou a atenção. Muita gente que está nos ouvindo agora, nos assistindo, tem essa vontade, tem essa inquietude, mas não sabe por onde começar. E principalmente, cara, faz 10 anos que eu faço isso, eu vou abandonar? Eu já sou reconhecido na área por isso, isso e isso. Eu já tenho mestrado, doutorado. Eu já investi muito da minha vida aqui e vou morrer fazendo isso. E a gente nota que tá havendo muito essa virada de chave na maioria das pessoas, né? Como que você vê isso, assim, de... Cara, eu tenho essa carreira, já está consolidada, mas eu não me encontro aqui. Como que você percebe que pode potencializar, ser essa chama aí para quem quer fazer essa mudança?
E principalmente essa tendência que a gente começa a observar é muito da sociedade hoje. O mundo, ele de fato mudou. Quando você se vê ali num inconformismo, num desagrado emocional ali, você busca sanar isso de uma melhor forma. E aí o grande ponto é quando você encontra, beleza, ok, eu estava me desencontrando aqui, agora eu sei que de fato eu não quero, mas cadê a coragem? Cadê a coragem para largar tudo isso aqui? E eu nem falo, às vezes, de você não ser bem-sucedido na área. Sim. Às vezes, você atingir um patamar, você tem uma renda, você tem uma reputação ali que foi criada por anos, mas que aquilo talvez não lhe satisfaça ou satisfez durante um bom tempo e agora você quer dar a curva, Sim. quer fazer uma outra coisa. E aí entra um ponto muito que a gente precisa trabalhar, que é o autoconhecimento. É uma das bases do branding. Massa. Não tem branding, não tem posicionamento se eu não me autoconhecer. Não dá para me jogar em qualquer coisa, porque eu não vou ter musculatura para suportar o processo. Principalmente nesse cenário que você colocou, uma pessoa com 9 anos, 8 anos de carreira que vai fazer... Uma das coisas que ela precisa entender é que aqui ela estava numa reputação lá no topo. Eu vou fazer uma transição, eu preciso passar por todo o processo. Óbvio. Começar do zero, muitas vezes, exatamente. em algo, né? Óbvio, tem coisas que eu falo, e isso é o poder da reputação, que você nunca começa do zero de novo. Sim. Mas você tem uma reputação do seu nome, mas nessa área aqui, eu tô novo. Eu tenho um respaldo pela pessoa que eu lhe conheço e eu vou dar voz. Então, você não começa do zero. Mas quando a gente tem essa clareza, parece que o peso diminui. Perfeito. Porque não é tão fácil assim você mudar. Exige coragem, exige um esforço gigantesco que no outro lado talvez eu estivesse na minha zona de conforto já. Sim. Porém, o tempo passa. E se eu estou insatisfeito com 9, daí a pouco eu estou insatisfeito com 18. E depois, com 18, eu tô fazendo o quê? Eu tô contando uma história que eu não vivi. Exato. A conta chega, sabe? Júlia, eu tô com 50 anos. Beleza. Lara Nesteru que faz muito isso. Lara, você acha que eu posso fazer uma faculdade? Eu tenho 23 anos. Ela, se você quiser morrer com 24, né? Não. Então, é muito da nossa percepção. Com o que eu tenho hoje, o que eu quero fazer da minha vida. Perfeito. Daqui pra frente. Perfeito. E é uma frase que me marcou muito, e eu gosto de usar nos meus treinamentos, é que primeiro você decide a vida que você quer, depois a carreira que se encaixa nela, para fazer essa mudança. Então você começa a avaliar, cara, o que eu quero para minha vida? Isso me ajudou na época da imobiliária, que eu pensava, se eu for só corretor, o estilo de vida e algumas coisas não me agradam. Eu quero ter a sensação de construir algo que virou um empreendimento e que as pessoas olham, aquilo foi construído por mim. E como corretor, enfim, claro, tem grandes players que vivem, né, a vida que eles querem viver ali na carreira, mas assim, você constrói uma carteira de clientes, você constrói algo assim, o máximo que atenderia essa minha necessidade seria, vou ser dono de uma imobiliária, vou ter uma rede de imobiliárias. Só que eu começava a ver o estilo de vida de quem tinha, e eu, cara, não é essa vida que eu quero também. Então, acho que esse ponto que você falou de saber o que você quer e depois qual a carreira que se encaixa nela faz muito sentido. E você falou algo que, caramba, nunca vi ninguém falar dessa forma. Que assim como essa taça aqui é um produto e você vai se preocupar com a embalagem, com as características, com tudo, cada um é um produto que a todo momento está se vendendo, seja para um novo cargo, seja para uma promoção, seja para iniciar uma carreira, seja para vender algo. Como que o branding ele entra nesse aspecto? A pessoa ela faz o exercício ali de autoconhecimento e ela começa a mapear esses processos. O que eu acho interessante disso aí que você falou, que agora eu lembrei de outro gancho aqui que a gente vai puxar, que quando o assunto é muito vasto, gera isso. Acho que hoje vai ser o nosso podcast o primeiro de 5 horas, né, produção? A pessoa ela tem essa percepção. O que eu vejo hoje? A pessoa ela é naturalmente mais séria. E ela vê que dancinha no Instagram está viralizando. Aí ela força uma simpatia que ela naturalmente não tem. Não dá 3 meses, ela para de produzir conteúdo.
Eu acho que esse exercício de autoconhecimento é justamente para evitar isso, né? Para você ter solidez na carreira, né? Exatamente. Porque, assim, principalmente nos tempos líquidos que a gente vive hoje, o Arthur Bender, que é o precursor do personal branding aqui no Brasil, que é um dos meus mentores, eu consumo muita coisa desse cara, ele fala que a gente vive numa sociedade envidraçada. Qualquer coisinha que você sair do eixo, lá, tá vendo isso aqui? Então, numa sociedade envidraçada, que tem aqui uma fogueira posta para colocar ali qualquer pessoa que errar, se você se arrisca a ser quem você é, quem você não é, de fato, a tendência é de que isso não se sustente. Nem você aguenta viver ali, centrado ali 24 horas. E você olha, é muito triste você olhar para algo. E aí eu faço muito esse link, eu falo que marca pessoal, eu quero fazer minha marca pessoal para ir para o Instagram. Beleza, mas ela começa fora. Primeiro aqui, são com comportamentos, atitudes, coisa que aqui talvez eu não aceitaria ou falaria um não de alguma forma ou aceitaria algum projeto porque eu não tenho autoconhecimento para dizer assim, isso não faz parte dos meus valores, Sim. Isso não vai me agregar. Se eu não tiver essa clareza de quem eu quero me associar, da impressão que eu quero deixar de fato, eu começo a fazer associações com pessoas que não tem nada a ver comigo, daí a pouco eu me arrependo. Então, essa pessoa ela precisa ter a clareza do mundo dela no offline, depois a gente leva isso para o digital. Total. De nada adianta você pegar um Instagram perfeito, você encontrou com um cara no 1 a 1, o cara nem olha no seu olho, gagueja ali para falar, ou fala de coisas que jamais ele falaria no digital. Sim. Então, é preciso haver essa coerência. E quando a gente olha para esse ponto do digital, a gente vê muito isso. Pessoas iguais. Sim. Tá muito na moda você falar sobre, principalmente quando a gente vai para essa pegada do branding, de arquétipos, não é? E eu estudei sobre isso, tentei aplicar algumas coisas, mas o que é que eu vejo hoje? O que é que acaba acontecendo de forma errada? As pessoas chegam e fazem, eu quero ser o arquétipo do governante. Eu boto aqui um cabelo lambido, um batom vermelho, um blazer preto, e aí eu já estou posicionada. Só que na fala dela, ela não transmite, ela Sim. não governa a vida dela, ela não governa algumas decisões. Então, eu falo muito também que o processo de trabalhar o seu branding, a sua marca pessoal, o seu posicionamento é uma maturação de decisão. Você muda, Sim. o seu comportamento muda. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já deu um sim querendo dizer um não, Sim. porque não teve confiança de dizer. Total. Eu tenho certeza que em algum momento alguém já aceitou fazer alguma coisa e fala, meu Deus, me arrependi amargamente. Uhum. Então, quando a gente vai trabalhando esse processo, o não, ele fica muito fácil. Eu sei muito bem quem se aproxima, eu sei muito bem. É o teorema dos conjuntos. Sim. O que sai e o que fica. Literalmente. Então, Perfeito. É um processo de você fazer a peneira. E aí entra muito alinhado a essa questão das dancinhas que você falou e a personalidade da pessoa é uma pessoa mais séria. O cliente que eu quero atender, quem é? Isso. Porque, às vezes, eu quero entrar, viralizar, eu quero ter engajamento. Tá, mas e reputação? Você quer ter? Reconhecimento. Porque, às vezes, você engaja, a gente gosta, acompanha, mas na hora de fechar um contrato, eu vou para uma outra pessoa. Será que está sendo um resultado positivo para você? Perfeito. Faz sentido? Eu conheço muitas pessoas. Nossa, eu viralizo e minhas vendas não acontecem. Tem aqui um limbo aqui acontecendo que a gente precisa entender. Talvez você esteja falando para a pessoa errada, ou talvez você esteja falando para a pessoa certa, mas a pessoa certa está interpretando coisas erradas de você. E eu acho que vai muito da coisa do querer agradar todo mundo, querer atrair todo mundo, achar que tem que vender para todo mundo. Exatamente. E é uma das coisas que eu falo dentro da academia de vendas. Nem todo mundo é seu cliente. Você tem que saber quem é o seu cliente para você se comunicar de uma forma que atende a ele. E quanto mais autêntico você é, mais os seus potenciais clientes vão se identificar com você. E quem não se identificar, tá tudo bem, filho. E aí cria aquela matemática de mais pessoas chegando, algumas pessoas saindo. Exatamente. E a vida que segue. É como se a gente fosse... a gente tem, né, a ferramenta de valores, várias ferramentas que a gente vai destrinchando essa personalidade, o que é que eu vou potencializar.
E aí, caramba, eu acredito nisso aqui. Sim. Eu acredito fielmente numa das coisas que o Joel muito fala, que é o trabalho devolve. Sim, E o perfeito. trabalho devolve como? Você trabalhando, dando o seu melhor ali e ir construindo tudo isso. Uma pessoa que tem talvez uma crença ou os valores de que é sorte, isso aqui foi um boom que fulaninho deu, ele certamente vai conflitar. Muito provavelmente essa pessoa nem chega até você. Por quê? A sua comunicação já repeliu quem deveria repelir e atrair. Então, quanto mais clareza eu tenho, nossa, tô com um cliente que eu não gostaria, aí eu faço sempre a pergunta, o que será que você comunicou para essa pessoa vir até você? Porque ela chegou. Total. Alguma coisa foi comunicado ali e ela sentiu que era ali o lugar dela, porque houve uma comunicação talvez equivocada. Então, quanto mais clareza a gente tem desses processos, mais fica fácil de você gerir, mais fica fácil de você fazer o contorno de tudo isso e principalmente da clareza da reputação e de como você está sendo reconhecido. A gente vê, uma vez você falou até em sala, às vezes tem uma pessoa que é uma Ferrari e se vende como um Fusquinha. E às vezes tem um Fusquinha que se vende como uma Ferrari. E isso passa muito por esse crivo do autoconhecimento. Do autoconhecimento, é. E talvez até uma outra palavrinha que infelizmente ficou um pouco banalizada, que é o protagonismo. De você, isso que você falou, o que eu comuniquei para que aquela pessoa viesse até mim ou tirasse aquela conclusão, né? Tem uma teoria que é do locus de controle interno, que ela fala justamente sobre isso. Tem pessoas que o locus de controle é externo. Porque o governo, porque o cliente, porque isso, porque aquilo. E o de controle interno, ela pensa, não, eu comuniquei algo que atraiu esse cliente. Eu decidi atender esse cliente. Eu decidi fechar aquele negócio. Se a pessoa ela traz esse protagonismo aí, faz muita diferença, né? Vamos aprofundar um pouco mais nisso. Você falou sobre o autoconhecimento, entender os arquétipos ali, não num contexto de, vou escolher um arquétipo. Que eu não tenho, só porque isso vai me posicionar de uma forma diferente. Mas você saber se definir, né? Exatamente. E qual que é o segundo passo? Me conheci, me identifiquei, essa é a minha personalidade, esses são meus valores, é isso aqui que eu quero. Depois disso, como é que vai para fora todo esse processo? Como é que eu começo a fazer esse alinhamento, né? A marca pessoal... Anota aí que eu tô ganhando uma consulta de graça aqui, uma consultoria de graça aqui, anota aí. A marca pessoal somos nós. Nossos valores, aquilo que eu conheço e o que eu não conheço, já delimita. Ninguém começa do zero. O Júlio já tem uma reputação, o Lucas já tem uma reputação, o Diego já tem uma reputação e por aí vai. E é engraçado, ou você não sabe disso, ou você já sabe, mas a verdade é, você já tem, né? Exatamente, você já tem. E aí, o momento que você toma a clareza de, beleza, então eu posso gerenciar isso? É porque entra muito isso, sabe? Eu não sabia que eu poderia fazer essa gestão. E o branding é exatamente isso, é fazer a gestão de forma intencional daqueles comportamentos, daquilo que eu quero fortalecer em relação ao meu nome. Sim. E aí tem até um detalhezinho que eu até falo um pouco diferente, que você não cria a sua marca pessoal. Beleza, eu tenho uma história de vida, mas muitas vezes eu vou passar por um amadurecimento que eu vou começar a criar novos comportamentos, eu vou desenvolver novos comportamentos porque é assim que eu quero ser percebida. Eu saio da parte do inconsciente e vou para o de forma intencional. Então, dentro da minha marca, eu quero me posicionar melhor na parte de vendas. Eu posso aprender a habilidade de vendas. Perfeito. E isso eu vou ser diferente do que eu era lá atrás. Então, eu construo essa nova habilidade. Então, o branding nada mais é do que fazer essa gestão, a teoria dos conjuntos, do que vai e do que fica, para que eu possa, de forma intencional, começar a analisar. Beleza, fiz todo o meu mapeamento aqui do Lucas Nogueira. Sim. É essa percepção aqui que eu quero que as pessoas tenham de mim, essa clareza. Quais são os meus canais? Quais são as formas que as pessoas chegam até mim? São com os meus clientes, são com os meus fornecedores, é no digital? Qual é a forma que eu lido com esse fornecedor? E aí a gente começa a observar, e eu sempre faço um exercício de como é que as pessoas estão lhe percebendo. Sim. Se eu perguntasse para alguém que não vê você talvez há uns 5 meses, e aí, me fala um pouquinho de Lucas, o que essa pessoa falaria de você?
Isso é a reputação que você está deixando. Perfeito. Né? Que seja ela boa, você pode até olhar, que esse cara pensou isso de mim, por quê? Você comunicou alguma coisa. E seja positivo ou negativo, né? Positivo Muitas vezes ou negativo. a surpresa vem. Exatamente. Então, quando eu faço esse processo de gestão de forma intencional, eu quero que a pessoa diga isso e isso de mim, porque eu vou fazer ela sentir isso. Os meus comportamentos, as minhas atitudes, aquilo que eu falo de forma repetida, marca é repetição. Depois que você faz um mapeamento, Lucas, dos seus valores, dos seus princípios, do que é inegociável para você, qual é o seu contramovimento, quais são as bandeiras que você defende e você começa a repetir, isso vai fixando na nossa mente. Sim. Então, não é você falar uma vez e passei por isso. Não, é você reafirmar todo santo dia aquilo que você defende. Então, a forma, depois que a gente faz esse mapeamento do interno, né, eu faço muito essa percepção com o iceberg. Primeiro você constrói tudo aquilo ali para só aparecer a pontinha. Para você só comunicar aquilo depois. Então, em primeiro lugar, eu faço esse mapeamento, vou começar a entender quais são os canais que eu distribuo isso. No offline, no meu dia a dia. Às vezes a gente faz assim, caramba, eu comecei a mudar algumas posturas, e olha como é louco isso. Sim. Comecei a mudar alguma postura minha em relação a um fornecedor que sempre me pedia coisas assim, hoje ele já não pede mais. Um cliente que sempre me pedia desconto, hoje ele olha e ele não pede mais. Percebe? Que consegue enxergar o valor ali. Exatamente. Né? Às vezes você faz, caramba, eu dei tudo de mim, a pessoa me perguntou se eu poderia fazer mais barato. E aí, com todo amor, eu digo, alguma coisa você comunicou que na cabeça dela passou a hipótese dela falar assim, ei, não dá pra dar um desconto aí? E aí, quando você muda esse comportamento, e aí entra por 3 processos, né? O processo da imagem, uma imagem condizente com aquilo que eu quero passar. Passa com o meu tom de voz. São várias coisas envolvidas para que eu tenha, de fato, essa percepção. Mas aí você já vê ajustes quase que imediatos de alguns comportamentos. Sim. Óbvio que isso é com o tempo que a gente vai maturando. Mas é notável, sabe? Nossa, o Lucas está diferente. Tem alguma coisa diferente aqui nele. Uhum. É no olhar, é na confiança. Perfeito. Então, é assim como o branding vai acontecendo no nosso dia a dia. É em comportamentos, é em atitude, é em repetição. Perfeito. E, inclusive, me abriu uma conclusão que o Wendel fala muito, o Wendel Carvalho, que quando você começa a produzir conteúdo no Instagram e você quer assumir isso como um trabalho para você, isso força você a ter uma vida mais interessante. Porque se a minha vida não tem nada de interessante para eu mostrar, então você começa a buscar elementos ali que forçam você a melhorar. E por tudo que você descreveu aqui, estudar de branding, entender de branding e passar por esse processo de autodescoberta, força você a ter uma vida mais interessante, né? Inclusive, tem uma das partes, isso é bem lá no início, o que é que você gosta de fazer? Eu gosto de ler. Faz quanto tempo? Qual foi o último livro que você leu? Eu gosto de fazer isso aqui, porque a gente começa a mapear. E aí entra um outro parte, né? Vamos imaginar que eu vou destrinchar aqui como seria o processo que eu faço. A gente mergulha nessa parte do autoconhecimento e o que eu quero externar, ele é de forma intencional. Você, como gestor da sua empresa, você olha para a sua empresa e você faz, eu quero fazer isso aqui, essa campanha, são essas ações. Isso. Parece que para o business é muito mais fácil. Para a gente é aquela coisa, deixa aí, vou seguindo. E nós temos muitas versões. Eu tenho uma versão de filha, de namorada, de professora, de mentora, de empresária, de amiga. Agora, para fortalecer a imagem que eu quero, quais são as versões que eu vou tornar isso de forma mais relevante? Porque aí não adianta, talvez, eu falo muito, às vezes e isso muitas vezes acontece com algumas médicas. Quando a gente vai olhar todo o processo do que ela já está comunicando, eu quero reforçar a minha imagem como médica, eu quero, estar mais presente. Só que quando você vai examinar, geralmente o perfil ou o que ela fala são sobre os filhos, só tem foto dali, do dia a dia. E isso é bom. Só que se eu quero fortalecer a minha marca como profissional, essa parte, ela entra como uma parte dos meus valores, mas ela é um fragmento da versão que eu quero mostrar. A versão que eu quero ser reconhecida é desse cunho profissional que eu estou quase não mostrando. Sim.
Então, é a gente colocar aqui, beleza, quais são as minhas versões? Sobre a reputação que eu quero ter, sobre a forma como eu quero ser reconhecida. Quais são as versões que são relevantes mostrar aqui? Qual a periodicidade? Perfeito. O que é que eu vou colocar de forma mais intencional? Por exemplo, você faz assim, Júlia, eu quero me fortalecer enquanto empresário, enquanto gestor de vendas e a minha vida familiar. Eu quero mostrar os meus valores de família. São essas versões que você vai colocar aqui. Outras coisas trazem essa nuance? Trazem, mas o que vai prevalecer na sua comunicação é empresário, porque a parte do casamento ela vai entrar como aquela parte mais pessoal. Mais pessoal. A não ser que você quisesse falar sobre casamento, fosse fazer algum produto, alguma coisa Sim. nesse sentido, aí ele deveria daria um vir... foco maior ali. Exatamente. Então, você percebe que até isso, ele é pensado de forma intencional. Perfeito. De acordo com as versões que eu quero trazer aqui para fortalecer essa reputação, essa imagem. Maravilha. E aí, por tudo isso que você está falando, tem uma coisa que certamente acontece, que é, Julie, eu não quero tocar nessa ferida aqui. E às vezes a pessoa nem percebe. Mas já aconteceu assim de você olhar para o cliente e dizer assim, ei, a gente vai ter que abrir essa gavetinha aqui. Como lidar com esse desconforto do autoconhecimento? Porque muitas vezes a pessoa ela vem, cara, eu preciso. Você deu um exemplo dos médicos, né? Nós temos muitos alunos da área da saúde e todos eles vêm de um mercado muito engessado, muito regulamentado. Se um médico hoje vai se posicionar no Instagram, ele é criticado pelo colega que está do lado dele no plantão, ele é criticado pelo o setor que ele está ali. Ah, porque fulano de tal falou isso no Instagram. Tá postando isso, tá virando blogueirinho. Como lidar com esse desconforto para a pessoa transcender para, olha, eu sou isso aqui, eu quero mostrar mais. Uhum. Não tem outra saída, né? Mas é com a clareza de como eu quero chegar lá na frente. Sim. Não tem como a gente fazer um trabalho se eu não tiver uma projeção, se eu não tiver uma aspiração, se eu não tiver um rumo ali. Então, por exemplo, hoje, sobre o que eu quero, e às vezes, pegando nessa parte de médicos, às vezes ele já está muito bem reconhecido, ele já está muito bem posicionado, mas às vezes ele tem um desejo, caramba, eu poderia fazer mais. Sim. Principalmente que hoje o digital nos ajuda imensamente nessa parte da exposição, mas eu poderia fazer mais, eu poderia ajudar mais. Então, isso passa, né? É um processo que você vai aqui, tá, não sei se eu quero. E aí, depois, você começa a perceber, tá, eu acho que eu quero, vou experimentar. Sabe, eu falo que esse é um processo que você vai igual a provar comida pela primeira vez. Sim. Quando você foi provar açaí, talvez não tenha gostado de primeira. Provou novamente. Então, do mesmo jeito... Foi minha experiência com sushi. Com sushi, exatamente. Até o ponto você faz, nossa, eu não vivo sem, estou desejando. Então, se você passou e eu falo muito isso na oratória também. Sim. Quando a gente começa a pensar de forma intencional, é como se eu fosse, de fato, tirar comportamentos de uma vida inteira de forma muito automática para começar a pensar de forma intencional. Dói você sair da zona de conforto. Sim. Você sair de algo que você fazia com o pé nas costas aqui, ali no de um cliente, para você começar de forma intencional, falar, se colocar com uma postura diferente. Então, quando você começa a provar como que você se sente, eu falo que a nossa mente, para que eu consiga fazer esse virar de chave, ela precisa acumular pequenas vitórias. Então, por exemplo, se é, Júlia, eu não consigo, eu tinha uma cliente que é assim, Júlia, eu não consigo dar um não. Eu estou saindo daqui, eu estou atolada de coisas para fazer, mas eu dou um sim e eu faço. Sabe, aquilo me dói completamente, mas eu acabo fazendo. E isso se reflete em clientes. Qual é a percepção que eu tenho para o cliente? Ele está à minha disposição em todo momento. Sim. Não entra aquela percepção da reputação. Caramba, eu não vou incomodar. Será que eu estou incomodando? Tem pessoas que têm essa imagem tão bem construída que você jamais mandaria algum tipo de pergunta para ele. Ou de questionamento. Diferente do que acontece, talvez, com outras pessoas. Então, esse é o processo. Se experimenta. Faz um não. Veja como é que você se sente depois. E aí vai empilhando essas pequenas vitórias, porque, de fato, a gente vai mudando o nosso comportamento. Perfeito. Eu falo que lá atrás eu acabei mudando muito o meu jeito. Eu tinha alguns estereótipos que eu não gostaria
mas entra muito a minha personalidade, mas tinha alguns estereótipos que eu não gostaria. Por exemplo, fofinha, Julie. Era tão muito bonitinha. Minha esposa vive reclamando disso. Pois é. Então, esse estereótipo, ele vem por quê? Por atitudes, comportamentos e um pouco de imagem. Querendo ou não, a imagem, ela tem essa relevância, porém, ela não é tudo, ela não sustenta. Ela tem um impacto, mas ela não sustenta. Então, eu preciso fazer essa mudança de comportamento. Quando eu quero, caramba, beleza, eu tenho uma estatura baixinha, automaticamente você tende a fazer essa associação. Então, contra isso eu não posso lutar. Mas quais são as outras armas que eu tenho? É no meu tom de voz? Eu preciso colocar um tom de voz mais grave? É ser mais assertiva? É fazer um olhar, um contato visual que passe mais segurança de fato? É ter gestos que sejam coerentes? É usar roupas ou um corte de cabelo que vá me ajudar a tirar essa percepção? Perfeito. Então, é um processo de construção. Perfeito. Não é de um dia para o outro. Mas você começa a construir e faz, nossa, você está diferente. Eu digo, eu tô sentindo. Sabe o que eu lembrei agora? De um cara que talvez esteja assistindo esse episódio aqui. Fúvio Saulo, seu aluno. Lembra que ele falou uma aula? Ele disse... Ela entrou na sala e disse, o que essa menina baixinha vai me ensinar? Não tem nem força para falar. Eu lembro disso que ele me disse. Julie, quando você começou a dar aula, que começou a conduzir a turma, o seu jeito, a postura, acabou, você apaixonou todo mundo, né? E é muito disso, de quais são os elementos aqui? Eu tenho essas fraquezas aqui, o que é que eu vou usar como força? Né? Exatamente. E investir nisso, porque... É uma coisa que eu sempre falo muito para os alunos. Eu atendo hoje muita gente que às vezes tem medo de vender. Arquiteto, dentista, psicólogo, médicos e profissionais da área de vendas. Só que quem não é naturalmente da área de vendas tem medo de vender. Né? E eu falo, faz a primeira desse jeito que eu tô falando. E aí a pessoa vai se tremendo com medo, faz no outro dia, Lucas, consegui, deu certo, né? Então, essas micro-vitórias vão construindo essas forças. Exatamente. Né? Para que a pessoa vá superando, vá fortalecendo. E eu acho muito também de investir naquilo, em melhorar mais o que você é bom. Porque a gente aprendeu na escola... Potencializar, de fato... O que é bom. Porque a gente aprendeu na escola, por exemplo, se o garoto ele é ruim em português e bom em matemática... O pai, em vez de pagar um cursinho de física para ele ficar melhor ainda em cálculos complexos, paga um cursinho de aula de reforço para português, que a criatura não é boa. E se ele tivesse pagando um cursinho para o menino aprofundar ainda mais em matemática, em cálculo, em questões mais assim, ele teria muito mais resultado. Né? E a gente traz isso para a vida adulta. Né? Às vezes, você tem uma habilidade natural que as pessoas elogiam, que as pessoas reconhecem em você, e a gente fica investindo tempo... Em outras coisas que... E aí tenta equilibrar, né? Só que se a gente parar pra pensar, eu sou bom nisso, e eu sou ruim nisso, e eu invisto tempo e esforço aqui, o máximo que eu vou fazer é equilibrar. Só que se eu invisto aqui, de um jeito muito mais rápido, eu consigo decolar, né? Ter mais resultado. É o esforço inteligente. Naquilo que eu já tenho uma facilidade, algo que para mim é mais natural, e eu impulsiono, eu acelero tudo isso. Né? O Joel também fala muito sobre o talento e sobre a persistência. Sim. Se você for persistente naquilo que você quer e você só tiver o talento e você não exercitar, a persistência, ela barra tudo isso. Exato. E ela toma frente. Agora, quando você pega o talento e você potencializa, aí ninguém lhe segura. Né? Com o nível de clareza, com intenção do que você está fazendo. Exato. Eu acho que falta muito isso. Sabe? Qual é a sua... Eu sou obstinada a encontrar o sentido das coisas. Sim. A pessoa senta aqui comigo e aí eu começo. Tá, mas por que você faz isso? Porque eu faço. Tá, mas por quê? Por quê? Qual é o sentido? É isso que faz o nosso diferencial. E hoje a gente tá num mundo que tem muita gente boa. Sim. Tem muita gente boa no mercado. Ao ponto que você olha assim e faz, caramba... Eu vou escolher pelo o que essa pessoa me passa. E olha que triste seria se a gente não tivesse marcas de mundo. Vamos imaginar aqui que a gente vai comprar um telefone Samsung e um Apple aqui. E não existe marca. Os dois, provavelmente, com a mesma competência técnica, eu ia ter que me ater a esses detalhes e ia quase que pela sorte ou pelo preço.
Mas se não houvesse a marca é o quê? É o cunho emocional. Isso. É porque eu quero fazer parte. É porque isso aqui, quando eu pego, me dá uma sensação. Eu me sinto assim. Então, do mesmo jeito, eu trago para as pessoas. Tem pessoas que, às vezes, a competência técnica é a mesma dos dois e o meu critério de escolha é porque eu gostei de você. Os seus valores casam comigo. É inegociável para você isso aqui. Eu confio no que você diz. Exato. Você tem que ser percebido como bom, né? Exatamente. Ser percebido. E aí tem muita gente hoje reclamando da falta de oportunidade, reclamando das coisas, quando, na verdade, você está sendo percebido dessa forma? Nesse lado da reclamação, eu volto muito à pergunta. É bacana, de tempos em tempos, a gente ter essa percepção, esse olhar de fora. Cara, o que é que você pensa de mim? Se você me pudesse me dizer, o que é que você me enxerga em 3 palavras? Quais seriam elas? É muito bom a gente fazer essa validação para saber se eu estou comunicando aquilo que de fato eu quero, se eu preciso fazer algum ajuste. Mas nem sempre a gente precisa perguntar. O tempo todo as pessoas dão respostas. Por exemplo, de uma oportunidade que dava tudo para ser minha, mas ela não veio para mim. De um convite que eu queria muito, mas ele não veio para mim. Ou de uma reunião que estava todo mundo sabendo e eu não fui convidado. Essas pequenas nuances são, na verdade, respostas de um contexto de, cara, eu achei que não seria relevante nesse momento. E se há algo que eu quero estar lá, tá nítido que as pessoas não estão me percebendo da forma como eu gostaria. Perfeito. Então, o tempo todo, a gente tem sinais de como a gente está sendo percebido. Se eu olho hoje para o meu dia a dia e eu não estou com as oportunidades ou tendo o resultado que eu quero, algo está sendo comunicado de forma errada, equivocada. Perfeito. E trazer para si essa responsabilidade vai fazer toda a diferença, né? Na construção disso. Nada de se olhar, sabe? Ai, meu Deus, esse é o primeiro ponto da ladeira abaixo. Ai, meu Deus, nada dá certo para mim, poxa vida. Não é isso. É olhar aqui de forma intencional e beleza. É esse resultado aqui. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou comunicando? Como é que eu posso fazer mudar essa rota? Sim. Porque ninguém vai me dar uma oportunidade porque eu estou assim, por favor, me dá essa oportunidade. Você concorda? Total. Ninguém vai confiar você para alguma coisa importante na sua vida só porque, assim, por favor, me dê essa oportunidade. E trazendo para o meu mundo das vendas, já teve diversos casos de eu não fazer questão do cliente comprar e outros casos de eu baixar o preço, dar desconto, e a pessoa, beleza, mas ainda assim não dá. Vários casos disso. Porque parece... Caio Carneiro tem uma frase que é muito bacana, que em vendas todos os sentidos são percebidos. Então o cliente sabe se você está inseguro, se você não está confiante no que você vai falar, se você está desesperado para ele comprar. E é engraçado, quanto mais você está com vontade de vender, mais o cliente se torna difícil. Eu gosto de comparar com os alunos. Se você está numa balada solteiro e chega lá um cara até você ou uma menina até você, todo oferecido, você dá logo 2 passos para trás e... Principalmente as mulheres, né? Quando vê um homem desesperado que manda mensagem, que curte lá 30 fotos no Instagram, a gente só fala assim, manda uma mensagem, alguma coisa tá errada. Alguma coisa está errada. Exatamente. Então vai muito dessa postura, dessa confiança, né? Exatamente. A gente tem essas percepções, os sinais, eles são emitidos a todo tempo e eu simplesmente sinto, eu não sei explicar, foi tudo muito bonito, muito ok, mas não deu match. Maravilha. São desses sinais aí emitidos. Perfeito. Então, quem está curtindo o nosso papo aqui, os aprendizados que eu já puxei aqui, autoconhecimento para identificar, trazer o protagonismo para si, das suas decisões, do que você comunica, de como você faz isso de forma prática, e esse exercício de observar os sinais à sua volta. Porque, às vezes, a gente ignora... É igual tem gente que é assim, não, porque eu sou sincero mesmo, eu sou objetivo. Filho, você está sendo mal educado, você não é objetivo. Exatamente. E aí entra muito o lance da autenticidade. Sim. O negócio aonde é você ser autêntico. Peraí, tem um porquê aí. Você precisa ser autêntico, mas você concorda que você pode ser um tonto? Sim. E você ser autêntico? Sim. Ser de fato. Então, não é autenticidade por autenticidade. Não é levantar a bandeira e falar, eu sou assim mesmo e
tem que me engolir, Tem que me sabe? engolir, tem que me aceitar como eu sou. Exatamente. Esse comportamento tem um preço e ele vai pagar por esse preço. Exato. Né? Dos resultados que ele quer ter, das pessoas que talvez ele pudesse se associar, da reputação dele, ao ponto que, beleza, se eu identifiquei que isso pode ser uma fraqueza minha, deixa eu começar a contornar, deixa eu começar a fazer essa mudança de rota. Não é a autenticidade pela autenticidade. Pela autenticidade. É a autenticidade fortalecendo uma reputação limpa que você quer criar lá na frente. E até porque tudo é ação e reação, né? Eu não posso agir... Tem um ditado que é muito conhecido, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Que é a pura verdade. Eu não posso agir do jeito que eu achar que devo agir e ainda controlar qual vai ser a reação da outra pessoa. Eu tenho que estar disposto a aceitar. Então, assim, se é um nível de autenticidade que está me trazendo algum prejuízo, que está gerando alguma situação negativa, cabe a mim ajustar isso. Né? Exatamente. E aí parte, de novo, do autoconhecimento lá atrás. Qual é o resultado que eu quero? E aí essa minha autenticidade aqui vai me levar para esse resultado? E saber que... Me aproxima ou me distancia? Exatamente. E aí eu tenho que fazer concessões. Tem coisas que eu posso exigir, tem coisas que eu tenho que fazer concessões. Né? A vida é uma eterna negociação. Você tem que saber até onde você está disposto a ceder e saber qual é o limite que você pode cobrar. Exatamente. O que é inegociável aqui? Passou dessa linha aqui, não dá. Vai contra os meus princípios aqui. E essa linha é de extrema importância você ter, porque é o que vai balizar tudo. Você não sabe lá atrás, se você não tiver essa clareza, você se associa com pessoas que não tem nada a ver com você. Sim. Você entra em projetos que não tem nada a ver. Nada a ver com você. E aí depois você olha para trás e diz, meu Deus, como foi que eu entrei em tudo isso? Faltava essa clareza do que é inegociável, de quais são os princípios, de quais são os valores. Total. E não raro acontece isso, as pessoas, eu vou me aproximar de fulano, porque fulano pode me abrir uma oportunidade disso e daquilo, e às vezes você força uma simpatia, força uma amizade, a coisa não funciona, não decola. Eu cansei de ver exemplos de pessoas que se aproximaram de outras com interesse, sem ser interessante, né? Com interesse na outra pessoa, sem ser interessante, e não decolou, não avançou. A pessoa hoje, você vê ela mais sozinha, você não vê ela postar que está almoçando com alguém, que está junto com outra pessoa. Você vê que ao longo do tempo vai criando aquela percepção, poxa, fulano era tão próxima do outro aqui, por que aconteceu? Né? E vai muito disso, dessa autenticidade, desse interesse pela outra pessoa. Exatamente. Né? E aí entra o ponto de, quando você tem clareza, você olha e faz, não é nem, e eu falo muito isso, não é nem que você tenha que oferecer algo a alguém, mas se for genuíno, sim, sabe? Eu estar perto de você porque eu quero aprender, porque eu quero me desenvolver. Talvez o ponto seja muito dos valores. Agora, se eu quero só sugar, de fato, isso não se sustenta. Nem sempre é uma troca. Às vezes eu estou aqui, eu gosto de você de graça. E aí, aos poucos, sabe, as coisas vão acontecendo. Nem sempre ele tem esse interesse, essa troca entre as duas pessoas. Mas se os valores não forem muito bem alinhados ali, verdade, não tem. Verdade. E eu falo por mim, assim, eu passei tanto tempo acumulando vontades que a partir do momento em que eu decidi mergulhar naquilo que eu sentia que era um propósito para mim, eu tomei essa decisão. Eu não vou mais aceitar certas situações porque vai ter um retorno financeiro ou porque vai ter um outro possível ganho que geralmente às vezes não tem, né? E quando você se vê nessa posição de, cara, eu tô com quem eu quero, eu tô fazendo do jeito que eu quero, você decola. Você se sente leve, tranquilo, as coisas vão fluindo naturalmente. Exatamente. E talvez isso não aconteça com a maioria das pessoas porque ela quer um atalho. Ela quer se aproximar de alguém que vai abrir uma porta aqui, quando, na verdade, se ela se conectasse com outra pessoa que fizesse mais umas 2, 3 conexões, ela chegaria de forma muito mais sólida
naquela conexão que ela queria fazer, né? Mas às vezes por um atalho a pessoa se sujeita a certas coisas e depois se vê estressada, vê que o projeto começou e parou, né? E por falar nisso, sobre essa questão de mudança, de conexão, teve um momento que você decidiu, cara, eu vou largar a contabilidade e vou mergulhar de cabeça nisso aqui. Como que foi essa mudança para você? Como que você se viu nesse... Porque sempre tem aquela linhazinha que rompeu, cortei. Aham. Como que foi para você? Assim? Como que você se via nessa decisão, nesse processo de mudança? Tá. A decisão, ela foi muito rápida. Foi assim. E eu sou muito assim na minha vida. Quando eu decido alguma coisa ali, é o ponto. Sim. Não tem mais volta. Eu queimo a ponte. Então, eu vivi durante toda a minha vida focada em fazer concurso público, trabalhando na área de contabilidade, ali na baia, como a gente chamava, ali com o meu computadorzinho. A minha alegria era descer para falar com os clientes. E olha como as coisas vão se conectando. Hoje, eu lembrando disso, vindo para cá, acontecia alguma bronca lá, as pessoas... Júlio, vem cá, o problema é esse. Vai lá falar com fulaninho. E hoje eu entendo que era uma facilidade de comunicação, era uma forma de passar... Já era um sinal lá atrás, né? Já era um sinal que eu não fazia a menor ideia. Repare bem como o autoconhecimento ele é importante. E aí, quando houve essa quebra, né, do contato com o livro, eu fui para um treinamento de inteligência emocional. Eu vi pessoas no palco palestrando. Eu falei assim, meu Deus, se ganha dinheiro assim. Se dá pra viver desse jeito, é assim que eu quero, sabe? É isso aqui. Sim. Sabe quando você... Foi literalmente, eu entrei no lugar e falei assim, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Parece muito aquela coisa assim, propósito e tudo mais, que todo mundo acaba banalizando, mas é de uma relevância altíssima. Mas, de fato, eu sentia que eu era uma voz calada. Sim. E isso é de pessoa para pessoa, mas assim... Quando eu fui encontrar que eu poderia projetar ali, não houve nenhuma dúvida, sabe? Eu voltei, então, foi muito bom aqui. Eu amei a empresa, mas eu tô saindo. Eu tô saindo por isso, e isso foi assim. E isso me custou muito caro. Sim. Essa impulsividade, essa falta de preparo para o empreender. O empreender não é você abrir um negocinho e chegar. Existe uma base com a cara que e vocês... a coragem, né? Exatamente, que vocês ajudam as pessoas a não passarem o que eu passei. Mas isso me criou uma musculatura muito, muito grande de, poxa, me reergui. Isso. Sabe? Dentro desse ponto aqui, como é que eu posso mudar essa rota? E eu falo muito que um trabalho honesto, sério, de uma entrega verdadeira, as coisas vão acontecendo. E aí eu falo porque até então, naquela época lá, 2015, eu não tinha clareza que eu tenho hoje de onde eu gostaria de chegar. Mas a única clareza que eu tinha era de fazer um trabalho bom. Era de, vou fazer uma palestra de graça aqui para o seu time, mas eu vou fazer a melhor palestra que você puder. Esse sempre foi o meu pensamento. Sim. E eu acredito que isso é recompensado em todas as oportunidades que eu tive. Sabe? Eu nunca, graças a Deus, eu nunca saí de nenhuma empresa de porta fechada. Pelo contrário, todas com portas abertas. Por mais que eu não amasse a minha profissão, eu nunca fiz nada que denegrisse ali o meu nome, que denegrisse a minha entrega. Então, querendo ou não, essa minha clareza lá atrás me ajudou muito as conexões. Eu não sei se vai dar certo, mas eu confio nessa menina. Vem aqui para ela, dá uma olhada no que ela tem para entregar. Sim. Então, as coisas para mim foram acontecendo dessa forma. E da verdade que você foi transmitindo ali. Exatamente, né? Sabe? Então, por mais que eu não tivesse a clareza total, a única coisa que eu tinha eu vou passar uma verdade. Sim. Se eu estou lhe falando que eu vou lhe entregar isso aqui, eu vou lhe entregar 2 isso aqui, mas é isso aqui, sabe? Você Perfeito. Não vai ter nenhuma surpresa negativa. Perfeito. E isso é construção de valores. Isso é construção de uma reputação que vai além de uma professora de oratória, que vai além de uma mentora de branding. Ela vai para a Julie. Sim. Julie Santos é isso aqui. E eu falo muito essa brincadeirinha que às vezes a gente confia tanto que se Lucas vier assim, tô vendendo água agora. É Lucas? Pode comprar. Pode comprar, de olho fechado. De olho fechado. Para você chegar ao ponto de alguém falar assim para você, você faz yes. Construí a minha reputação da forma como eu gostaria, fui percebido da forma como de fato eu sou. Sim.
Isso é impagável, né? Total, total. E é o que a gente vê mais no mercado hoje é isso. São profissionais que... Hoje, vários alunos chegam, Lucas, como que é o seu programa de desenvolvimento de vendas e de times comerciais, de pessoas que querem vender? Aí eu explico, aí a pessoa, não, porque eu contratei uma consultoria e o cara fez isso e tal, e pelo dinheiro que eu paguei a ele... Aí eu, caramba, a pessoa cobrou 2 vezes mais do que talvez pudesse ter cobrado e só cobrou uma vez. Aquele cliente não compra dela nunca mais. E ainda vai sendo um detrator da marca. Exato. Porque ele vai falar quem ele puder para não fazer aquele ponto. E aí a gente vê vários casos da pessoa que faz um boom de sucesso e se acaba depois. Ninguém nem lembra mais. E aí entra muito nesse novo posicionamento. Né? Na internet se fala muito de high ticket. E aí eu quero ser high ticket. E quando você olha, para você ser high ticket, na minha percepção, ela precisa ter resultado. Isso. Para eu pagar 50 mil reais para você, não é porque você tá com um terno, um negócio assim, e eu sou high ticket. Não é porque e dizendo que o preço é esse, né? Exatamente. É porque você fez uma história aqui e eu sei o que é que você vai me agregar. Perfeito. Então, o high ticket, ele é degrau por degrau. Perfeito. Eu nunca iria começar hoje, um projeto aqui comigo é 35 mil reais. O que foi que eu entreguei? Quais foram os resultados? Qual o retorno que a pessoa vai ter ali? Exatamente, quais foram os resultados? Então, é aquela percepção de você ter essa noção, e aí entra lá atrás aquele ponto que eu falei das fases da nossa idade. Né? Na minha idade inicial, de 0 a 2 anos, que eu estou fazendo a minha marca de forma intencional, eu tenho que me colocar nesse lugar. Sim. Entregar muito, além do valor financeiro que eu estou cobrando aqui. Porque aí, quando eu fizer essa primeira onda, aí sim, a coisa muda de figura. Eu tenho resultados aqui, eu tenho uma base sólida. Perfeito. Não existe atalho. E aí é a definição perfeita de uma frase do Marcos Marques, do Acelerador Empresarial, que ele fala que todo empreendedor começa com a cara e a coragem e depois desenvolve a competência para fazer. Né? Primeiro cria o caos, depois você organiza. E empreender é exatamente isso, é você ir na cara e na coragem, buscando sua paixão, aquilo que você quer realizar, e depois vai desenvolvendo as competências. E mencionando essa frase, aconteceu no nosso papo aqui, e toda vez que a gente conversa, acontece a mesma coisa. Não, porque Lara falou tal coisa. Ícaro de Carvalho falou tal coisa. O Wendel falou tal coisa. Joel J. Só aqui a gente já falou de Joel J., Jerônimo Temel, Wendel Carvalho, Lara Nesteruk, Ícaro, Ítalo, Marcos Marques. Já vai aqui nas 8 referências. Teve uma do Caio Carneiro que eu lembrei, mas no papo aqui eu acabei não soltando, que ele fala que nada mais perigoso do que um idiota motivado. Né? Então, a importância eu achei genial. Do conhecimento. E tem muita gente por aí que pega a frase de alguém famoso, fala como se fosse dela, né? Mas aqui a gente fala abertamente de quem são nossas referências. Exatamente. E todo empreendedor que senta nessa cadeirinha aí sempre fala, não, porque teve um professor que falou tal coisa e isso criou uma mudança em mim, né? E isso é muito presente na sua comunicação. Como que é para você, assim, a importância dessas referências que você foi tendo contato ao longo da sua carreira para chegar onde você chegou hoje? Eu acho que, no primeiro ponto, a clareza de pessoas que eu acredito, de valores que são parecidos. Posso não concordar com tudo, porque a gente é ser humano. Mas a gente tem aquela inteligência de saber assim, caramba, como eu aprendo? Como essa pessoa me agrega? Então, o primeiro ponto são esse ponto dos valores e dos princípios muito bem alinhados. E aí vai dar aquele feeling pessoal do a gente gostar e tudo mais. Mas aí tem uma coisa que é muito inteligente da nossa parte. E olha como é tonto a gente esconder as nossas referências. Sim. Por quê? Eu começo a usar um pouquinho da reputação do outro. Olha o peso que tem eu falar que eu sou a admiradora do trabalho do Arthur Bender, que foi o precursor do personal branding no Brasil. É um cara que eu uso, tenho todos os livros, compro o curso dele, eu bebo dessa fonte. Então, automaticamente, você faz o quê comigo? Caramba, Julie está buscando do lugar certo, de referências. Total. Então, eu não consigo ver como uma diminuição. Pelo contrário, eu gosto de honrar as fontes. Perfeito. Porque é como se, de fato, eu tivesse atribuindo um pouquinho dessa autoridade. Eu posso ainda não ser,
mas eu tô bebendo dessa fonte aqui. E gera aquela percepção de, cara, daqui que eu chegue no Arthur, é melhor colar em Julie. Porque ela já bebeu daquela fonte, já mastigou, já viu o que faz sentido e o que não faz, vai passar para mim já tudo prontinho, né? Exatamente. Então, Reforça ela mais pode ainda. traduzir um pouquinho daqui, desse processo. Então, para mim, é abundância. Você honrar mentores, honrar pessoas com quem você aprendeu, com quem você mudou o comportamento. Para mim, é o mindset da abundância. Da abundância, total. E você sabe que antigamente a gente viveu assim uma mudança, né? Lá atrás, há uns 10 anos, a autoridade, a referência era aquela pessoa que tinha muita informação, muito conteúdo e ela não falava nada. Você tinha que pagar muito caro para ter acesso. Hoje o mindset é da abundância. Quanto mais eu compartilho, mais eu quero consumir de você. Isso. Quanto mais você me ensina, mais eu quero consumir de você. Já aconteceu comigo, de ter comprado um livro ou um curso baratinho ali de entrada e ter tido tanto resultado que o cara, qual o curso mais caro que ele tem? Porque se eu tive resultado com isso aqui, imagina quando tiver um conteúdo mais profundo, mais aprofundado. Exatamente. Então, é bem nessa de entregar. Olha muito nisso. Por exemplo, eu sendo a sua mentora, né, você sendo o meu mentor, me orientando nas vendas, organizando tudo, eu não tenho só a sua competência técnica. E é isso o grande pulo quando a gente começa a trabalhar. Eu tenho o seu olhar dentro, quanto vale. Uma vez eu tive uma experiência que ali foi assim, para eu dizer, cara, eu pago tudo pelo conhecimento, pela sabedoria. Lá atrás, na época de contabilidade ainda, eu fazia uma coisa que eu chamava das minhas empreguetes, que eu fazia folha de pagamento para as empregadoras domésticas. Então, eu fazia todo aquele processo. E aí foi na virada para o E-Social, que antes não tinha isso, você nem precisava pagar FGTS. Na virada para o E-Social, eu fiz um errozinho. Coloquei uma pessoa de férias e não voltei. Quando foi demitida, um errozinho. Só que eu não sabia resolver. Eu joguei aquele E-Social de cabeça para baixo e eu não sabia resolver. Liguei para um amigo meu contador. Falei, o nome dele é Anderson. Falei, Anderson, eu tô com uma bronca aqui, caras, precisa me ajudar. Ele fez, vamos lá no Natal Shopping, leva seu computador, vai dar tudo certo. Chegamos lá e aí, eu nunca esqueço disso. Olha, eu faço isso, volto aqui. Aí, na hora que era para voltar com uma data, ele fez, espere aí, ajuste essa data aqui, coloque a data tal, lá do início. Aí eu ajustei, passou. Eu olhei para a cara dele. Era só isso. Era só isso. Ele fez, Ele, quanto foi? Ele, R$200. Disse, pegue. Sabe aquela coisa que você paga? Cara, quanto vale ter alguém que diga assim, peraí, é assim. E isso ajustar tudo. Porque o que eu aprendi, qualquer erro que tinha, eu sabia onde era que estava o erro. Total. Percebe? Eu acho que esse dia aqui foi o momento que eu virei a chave para dizer assim, o que eu puder, eu jamais iria questionar o valor de algo que você está me ensinando. Perfeito. E aí entra, voltando às nossas referências, né? Joel sempre fala, você tem que procurar o quem e não o como, né? Procure quem já realizou, quem já buscou, quem já fez, que você vai ter muito mais resultado. É tanto que agora a gente nota no mercado educacional que as pessoas querem cada vez mais mentorias e cursos práticos, porque ninguém tem mais tempo de buscar milhões de teorias para tentar entender e desenvolver um processo para tentar ver como que aplica e nem sabe se está aplicando ou não, né? Exatamente. Então, cada vez mais as pessoas querem cursos práticos, como, por exemplo, um curso de oratória que ela vai subir no palco e vai receber feedback. Um curso de vendas como o meu, já me vendendo aqui para vocês, que vai olhar para o negócio, que vai olhar a mensagem do WhatsApp, que vai ver o atendimento e vai na prática ali ajudar. Porque é o que o mundo hoje roda numa velocidade, gira numa velocidade que não dá mais para você ficar 5, 10, 15 anos num projeto ali estudando teorias, né? Exatamente. Você tem que executar, tem que praticar. Você tem que executar. E aí a gente vê um mundo extremamente fluido aqui, que daqui a 5 anos talvez você mude, faça alguma mudança de rota, mas tem uma coisa que não muda, é a reputação que a gente cria. Daqui a 50 anos, o Lucas vai continuar sendo Lucas, com tudo que você plantou até lá. Então, eu falo que quando você starta para ter esse time, deixa eu ajustar aqui minha rota. E se eu startei agora com
35 anos, Sim. beleza, uma hora ela precisa ser construída de forma intencional. Total. Faz muita diferença. Turma, acho que... Produção, um dos episódios mais longos aqui. Olha aí. Passou que nem... Faltou só o cafezinho aqui, o chocolatinho aqui, o biscoitinho. Vamos providenciar para as próximas. Episódio 2 a gente Episódio faz. 2 a gente faz isso. E vamos para outros assuntos, porque só esse do branding aqui já avançou demais e muita coisa, foi muito bacana. Julie, qual a sua mensagem aí para nossa audiência que está buscando um posicionamento, quer fazer algo diferente, quer ser reconhecido pelo que ela sabe ali dentro dela que ela é capaz de realizar? Qual a sua mensagem que você deixa para eles? Olhando para essa câmera aqui, para fazer o corte bem bonito aí dessa mensagem. Beleza. O que eu colocaria para você que está em casa, ouvindo um pouquinho desse bate-papo do que a gente falou aqui, é começar a direcionar o rumo. Às vezes o objetivo é muito desafiador você ter hoje aqui o time. Mas qual é o rumo que você quer? Qual é o direcionamento? Porque aí você vai começar a ter as ferramentas corretas. Então, nada vale mais do que uma boa reputação, uma boa entrega. E fazer isso de forma intencional. E outra coisa que eu falo é que nada vale mais do que você se reconhecer nas suas atitudes, nas suas entregas, no seu posicionamento dentro e fora do digital. Então, o que eu colocaria é, comece a olhar. Se hoje foi a primeira vez que você startou para esse tipo de assunto, comece a perceber como será que eu estou sendo reconhecido? Como as pessoas estão percebendo? Eu estou tendo os resultados que eu gostaria de ter? Essa é uma pergunta, né? É o ponto inicial. Se você não tá, dá jeito. Dá pra gente reajustar essa rota. Uau! Quem é aluno vai saber, né? Piada interna dos alunos de Julie. Minha amiga, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi bom demais. Uma honra. E aí, prova da importância de um bom posicionamento. Como que as pessoas lhe encontram hoje? Qual é o Instagram? Fala aí pra galera. Julie.santosg. E aí o Julie, graças a Deus, minha mãe deu aquela floreada. JHULY.santosg. E aí lá você tem conteúdo sobre branding, posicionamento. E só nesse conteúdo gratuito, de forma intencional, eu já consigo fazer ajustes. Eu já consigo fazer algumas mudanças. Só esse papo aqui já vai fazer muita mudança. Avalie o seu perfil ali, cheio de conteúdo, bem estruturado. Maravilha. Espero que vocês tenham anotado todos esses aprendizados para colocar em prática ainda hoje aí no seu posicionamento, no seu Instagram, na sua comunicação. Estamos por aqui sempre com convidados que vão nos trazer lições práticas e nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.